Lamentações capítulo 3, do verso 19 ao verso 25. Diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Embora esse livro não declare explicitamente, há evidências que apontam para Jeremias como autor. Algumas versões, inclusive, intitulam o livro como Lamentações de Jeremias. Mas, repito, o contexto, do livro não retrata Jeremias como autor. Mas pelo estilo literário, pelo fato de Jeremias ter vivido em Jerusalém, dele ter sido profeta de Deus por 40 anos em Judá, por ele ter sido precursor das advertências da nação desde o início, quando eles começaram a se desviar pela idolatria, quando começaram a se afastar de Deus, e por ele ser de Judá. Então, eu acho que isso pode confirmar a autoria. Esses versos apenas que nós lemos, o livro todo tem 5 capítulos, são capítulos pequenos, mas esse texto, essa porção que nós lemos agora, que eu li para vocês, que vocês leram, mostra o coração, mostra as entranhas de alguém passando por grande aflição, de alguém passando por grande amargura. E ele diz, ele usa aqui, a conjugação na primeira pessoa: lembro-me da minha aflição, lembro-me do meu delírio. Você sabe que quando uma pessoa está em angústia, em extrema angústia, ele começa a delirar, ele começa a perder os sentidos, ele começa a perder a razão das coisas. Então, tamanha era a aflição dele, que ele delirava. Então ele se lembra, ele está dizendo: eu me lembro da minha aflição, me lembro do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Ou seja, todas essas declarações de amargura, de delírio, de aflição, de pesar, nos leva a entender que o sofrimento dele era um sofrimento profundo, era um sofrimento extremo. Mas ele continua dizendo: todavia, ou seja, ele não nega o sofrimento, ele não nega a angústia, ele não nega a tristeza, a dificuldade. Todavia, ele se lembra também de outra coisa. Ele diz: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Ou seja, Jeremias está convicto de que apenas se lembrar da dor, do sofrimento, da angústia, do pecado, seja lá do que for que afligisse a sua alma, ele não podia ficar centralizado naquilo. Então ele diz: todavia eu me lembro também do que pode me dar esperança. Havia alguma coisa em meio todo aquela tragédia que podia dar esperança a ele. E ele diz então: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, e grande é a sua fidelidade. E aí ele diz uma outra coisa, que talvez você precise aprender nessa noite: digo a mim mesmo. Jeremias parece que prega para o seu próprio coração, parece que ele prega para ele mesmo ouvir. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Se o Senhor é a minha porção, não perderei a esperança. Ele diz: se o Senhor é minha porção, eu porei nele a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, e também para aqueles que o buscam. Então, assim, é um texto maravilhoso, que relata um momento importante da vida do profeta e um momento importante da vida da nação. Para a gente só fazer um resumo, capítulo 1 de Lamentações, Jeremias está juntando os cacos daquilo que sobrou depois que a Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu e levou cativos as famílias, e houve a separação, e houve dor, e houve mortes, e houve muito sofrimento. Imagine
uma cidade sendo invadida por exércitos inimigos, tudo sendo destruído. Alguns que eles quiseram levar, eles levaram, outros ficaram. A Bíblia diz que, a história diz que ficaram alguns doentes, ficaram velhos para trás, porque eles imaginavam que eles não poderiam ser úteis na Babilônia. Então imagine um pai ou uma família deixando um pai, deixando um avô, deixando alguém que é doente. O cenário era terrível. Então o primeiro capítulo vai retratar isso, os cacos que Jeremias está juntando de toda aquela devastação. No capítulo 2, ele começa a vagar pela nuvem da consequência daquilo. Eu imagino que tenha sido difícil para ele, porque nós vamos ver depois ao longo do sermão, que ele pregou mais de 40 anos, ele profetizou por mais de 40 anos, o arrependimento, a mudança. Nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical um pouco desse tema também hoje, mas as pessoas não acreditavam nele, as pessoas não valorizavam a mensagem de Jeremias. Aliás, Jeremias foi um dos que ficaram em Jerusalém, foi um dos que ficaram, porque não encontraram valor nele. Não precisa levar Jeremias, o profeta pode ficar aí. Pedro, se tiver alguém na sala, pede para vir para cá, encosta a porta, por favor. Capítulo 3, no capítulo 3, que é esse que nós estamos meditando, Jeremias abre o seu coração e se coloca no lugar daqueles moradores, no lugar daquelas famílias, daquelas pessoas que foram devastadas, daquelas pessoas que foram atingidas, daquelas pessoas que estavam sofrendo, e ele lamenta juntamente com elas. E é exatamente neste momento em que Jeremias está lamentando, em que Jeremias está também chorando ao que está acontecendo, é que algo acontece, a esperança surge, e quando ele encontra essa esperança, ele abraça, ele agarra essa esperança e não a deixa. É a partir dali que ele começa a viver o diferente da tragédia. Isso é muito importante para nós. Não significa que nós vamos viver, e a gente aprendeu isso também na escola dominical hoje. O Doni acabou de falar nessa palavra breve que ele deu. Nós estamos sujeitos a intempéries desse mundo. Nós estamos sujeitos às dificuldades desse mundo, seja enfermidade, seja um desemprego, seja um problema na família, seja um relacionamento. Muitas dificuldades nós podemos enfrentar. Mas a questão é, como filhos de Deus, nós não podemos nos abraçar à tragédia. Nós devemos sim nos abraçar à esperança, nos abraçar a Cristo, abraçar as suas promessas e nelas confiar. Depois nós vamos ver os capítulos 4 e 5, que eles ainda serão compostos dos lamentos, né? Mas aí já você vai ver no capítulo 4 e 5 que já existem contornos de esperança. A nação já tinha sido invadida, a Babilônia já tinha levado as pessoas, mas agora, mesmo voltando para a cena da ruína, da cidade arruinada, agora já existe uma mentalidade, baseada naquilo que está no capítulo 3, uma mentalidade diferente, justamente por causa das promessas de Deus, por causa das misericórdias de Deus. Então Jeremias expressa aqui dor, expressa sofrimento, causados por esse marco, né, que é histórico na vida do povo judeu, mas ele também demonstra a esperança na misericórdia e na fidelidade de Deus. Eu vou ficar repetindo aqui que a gente falou na escola dominical, porque tem muito sentido. Nós falamos aqui na escola bíblica hoje, que Deus tem uma aliança com o seu povo, e Deus vai sempre dizer, Deus honra a sua palavra, aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir. Então, quando as pessoas desobedecem a Deus, quando as pessoas fogem daquilo que é a aliança com Deus, há consequências. Então alguém pode pensar assim, mas Deus me castigou porque eu fiz algo errado. Não, o que Deus já disse, Ele continua mantendo, a sua palavra é a mesma. Deus não abençoa você quando você é bonzinho e disciplina você quando você é ruinzinho. Não, Deus é o mesmo. É nós que desfrutamos da bênção ou da ausência, da presença ou da ausência de Deus, de acordo com aquilo que nós abraçamos. E aqui nós estamos sendo encorajados por Jeremias a abraçar a esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você esteja passando por aflições, talvez você esteja passando por dificuldades. E quando a gente tem um problema que nos aflige, é inevitável nós ficarmos nos lembrando disso. A Neila acabou de falar. O emaranhado provavelmente que estava na cabeça dela, que fez ela perder o sono, era um misto de preocupação com gratidão e com consequências. Então assim,
lembrar-se dessas coisas é normal. E às vezes nós nos lembramos, dependendo do nosso grau de maturidade ou de controle, com expectativa e às vezes até com angústia. Sabe, aquela coisa que fica vindo na sua mente e fica te incomodando e fica te fazendo você perder o sono, perder a paz e criando expectativas. Mas um bom remédio, à luz desse texto que nós lemos, quando nós passamos por isso, é encontrar a esperança na fidelidade e nas misericórdias do Senhor, porque elas são inesgotáveis. E além de inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Então assim, é muito maravilhoso quando nós podemos acordar, abrir os olhos e orar e pedir ao Senhor, no nosso primeiro respirar: Senhor, muito obrigado por este dia, que a sua graça e a sua misericórdia esteja sobre mim neste dia. Nós estamos profetizando aquilo que a palavra de Deus diz. De fato, as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então eu espero que o que você vai ouvir aqui esta noite, sobre o tema qual é a sua esperança, possa mudar a sua forma de olhar para Deus ou de enxergar Deus quando você passa pelas maiores dificuldades, pelas maiores agruras da sua vida. Por que é importante nós sabermos disso? Porque enquanto nós estamos nesse mundo, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Todos nós sabemos disso. Então o sofrimento neste mundo é uma realidade inevitável. As pessoas até tentam fugir, até gostariam de fugir, mas não é possível fugir do sofrimento. E se nós observarmos, é uma realidade dura, mas é uma realidade. O sofrimento vem para todos, em todas as idades, em todos os tamanhos e em todas as intensidades possíveis. Portanto, é por isso que nós temos esse alento, nós temos esta alegria de conhecermos Deus e aprendermos a lidar com a questão do sofrimento, com a questão da dor. Embora esse livro de Lamentações tenha um enredo triste, seja um livro que tenha esses registros de tantas tristezas, ele é ao mesmo tempo uma mensagem de esperança e de restauração. Porque isso pode trazer conforto, pode não, isso traz conforto para aqueles ou que estão passando por sofrimento, talvez estejam quase perdendo as esperanças de olhar para esse texto, olhar para essa história e lembrar-se que Deus não está ausente. O nosso Deus não é um Deus ausente. O nosso Deus não é um Deus que nos esqueceu. O nosso Deus é um Deus presente. E esse texto diz que há sempre possibilidade de restauração. O nosso Deus está sempre pronto a socorrer. Ele está sempre pronto a oferecer um recomeço para aqueles corações que se quebrantam, como Jeremias está quebrantado aqui. Ao mesmo tempo que Jeremias lamenta a tragédia, a mensagem que ele traz é uma mensagem muito clara. Ele sabe em quem ele está confiando. Ele sabe quem é o Deus em quem ele confia na hora do sofrimento. E é muito importante que nós saibamos disso. De novo o Doni falou, às vezes nós pecamos, às vezes nós fracassamos, às vezes nós erramos e queremos resolver sozinhos. Mas nós temos que saber e confiar no Deus verdadeiro, o único Deus. E a Bíblia nos ensina que quando nós estivermos passando por essas adversidades, quando nós estivermos enfrentando dificuldades na nossa vida, nós precisamos olhar para essas dificuldades, olhar para esses desafios, através das lentes da providência e da misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para os servos de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, você não vai encontrar uma pessoa que se dispôs a servir a Deus, que se dispôs a ser diferente do mundo, que se dispôs a dizer não para o pecado, que se dispôs a ser diferente do pecado, da maldade, das coisas do mundo, e que não sofreu, e que não teve que pagar um preço para viver na presença de Deus, para viver e entregar a sua vida completamente a Ele. Então assim, a Bíblia nos ensina a olhar para isso, através dessas lentes, do cuidado de Deus, da providência e da misericórdia do Senhor. Esse é o segredo. O segredo é cultivar a esperança, mas cultivar uma esperança verdadeira. E a única esperança verdadeira está em Deus, está em Cristo e nas suas promessas. Mas talvez você que esteja me ouvindo possa perguntar assim: ok, ter esperança, mas como ter esperança? Como enxergar uma luz no fim do túnel, quando
algumas coisas podem acontecer, e eu listei aqui algumas delas. Talvez você possa dizer assim: pastor, como é que eu vou ter esperança se eu me sinto e se eu estou sozinho? Talvez o seu problema seja o luto, por exemplo. Como é que eu vou ter esperança se eu estou enfrentando o luto? Como é que eu vou ter esperança se o meu casamento está em frangalhos? Como é que eu vou ver uma luz no fim do túnel? Como é que eu vou abraçar essa esperança e ter vontade de viver, de buscar uma solução, se a minha família está destruída? Porque as dificuldades, as lutas, elas estão em todos esses âmbitos. Ela pode ser pessoal, ela pode ser familiar, ela pode ser no relacionamento. Por exemplo, você pode estar questionando: eu gostaria de ver esperança, mas a minha carreira profissional está fadada à ruína. A minha saúde está comprometida. O meu corpo, a minha mente está contaminada com o pecado. Eu sei que eu não devo, eu sei que eu não deveria pecar, mas eu continuo pecando. E o meu corpo sente essas marcas. Talvez seja o seu ministério. Você tem um chamado, você tem desejo, mas você sente que está fragilizado. Todas essas dificuldades, todas essas lutas, todas essas mágoas, elas marcam a nossa vida, marcam o nosso coração. Mas nós precisamos saber viver à luz desses desafios. Deixa eu te contar uma experiência. Quando o câncer ceifou a vida da esposa do C.S. Lewis, ele chegou a considerar que Deus não o amava mais, que Deus não se lembrava mais dele. E durante aquele período de dor e de sofrimento, ele descobriu que escrever no seu diário era a única coisa que trazia para ele algum consolo. Era a única coisa que poderia fazer com que a sua mente não entrasse em parafuso, que ele não perdesse a saúde mental. E aí tem um trecho que ele escreve logo no início, ele diz assim: nunca me disseram que o luto se parecia tanto com o medo. A sensação é a mesma: agitação no estômago, inquietação e garganta seca. Outras vezes é como se eu estivesse ligeiramente bêbado ou tivesse recebido uma pancada na cabeça. Há uma espécie de manto invisível entre o mundo e eu. É difícil entender o que os outros dizem, ou talvez eu nem queira entender. A verdade é que tudo ficou desinteressante. Mas ao mesmo tempo, eu quero que os outros estejam por perto, pois eu receio os momentos em que a casa está vazia. Você consegue pensar um pouquinho nesse turbilhão de pensamentos? Ele perdeu a esposa. Se você tiver a oportunidade de ler essa história, você vai ver como ele conheceu ela, como ela influenciou a vida dele, como foi algo muito marcante. Ele se casou no hospital, porque ela ficou doente, eles se casaram no hospital e ela morre. Então esse turbilhão de sentimentos, de emoções, de coisas acontecendo, ele pensa que Deus estava longe. Quanta gente, na verdade, não consegue se identificar com esse sentimento que ele teve na hora do sofrimento? Eu diria que talvez a maioria das pessoas pense isso: eu estou sofrendo, Deus está longe de mim. Se está acontecendo isso comigo, se isso aconteceu comigo, é porque Deus não me ama, é porque Deus não cuida de mim. Talvez você se sinta como Lewis, também acha que Deus o abandonou. A verdade é que nós não estamos. Irmãos, pense nisso, nós não estamos. Ninguém nunca estará pronto para a dor, para o sofrimento, para as enfermidades, para as perdas, para as separações. Nós sempre estaremos despreparados para esse tipo de experiência. Ninguém vai estar preparado nunca para o sofrimento, a dor, a perda e assim por diante. Agora, voltando para o nosso texto, o que Jeremias fez nesse momento de angústia, nesse momento de dificuldade, de luta que ele estava passando? Eu quero ler apenas uma parte do capítulo 38 com vocês, que é uma parte marcante do ministério e da história de Jeremias. Capítulo 38 diz assim: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus, viverá, porque a vida lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de ser morto,
porque dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam na cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram numa cisterna, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas na cisterna, ou seja, num poço, que não havia muita água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Então, lembre-se que eu falei no início, ele foi um profeta que profetizou por 40 anos, desde o reinado de Josias até agora, o período da invasão. Quando isso acontece com ele, ele está falando: olha, não adianta fugir, a Babilônia vai chegar, a Babilônia vai invadir, então é melhor que vocês se entreguem, para que vocês vão com vida para lá, porque os caldeus vão tomar a cidade. Então, ele estava dando a mensagem final, que poderia livrar aquelas pessoas. No entanto, o que eles fazem com ele? Esses homens eram os homens importantes, eram os príncipes, filhos da realeza, e eles então decidem jogar Jeremias no poço. O homem de Deus, que tinha a palavra de Deus, o homem que se importava efetivamente com o futuro deles, o homem que trazia a mensagem de Deus para eles, é jogado no poço. Então, o que Jeremias faz quando ele está passando por todas essas dificuldades? Quando ele está sendo rejeitado, quando a sua palavra é comparada a nada, quando as pessoas deveriam se voltar para ele, sabendo que ele era um homem de Deus, e reconhecer os seus conselhos, e valorizar aquilo que Jeremias tinha para dizer, eles lançam ele no poço para morrer ali. Essa era a ideia que eles tinham. Agora, o que Jeremias faz? Vamos para o versículo 55 do capítulo 3 que nós lemos. Capítulo 3 de Lamentações, versículo 55 diz assim: eu imagino que ele está se referindo aqui justamente ao momento da dificuldade. Mas, lá no fundo do poço, invoquei o nome do Senhor. Tu me ouviste quando clamei, ouve a minha súplica, escuta o meu clamor por socorro. Sim, tu vieste quando clamei e disseste: não tenha medo. Essa parte de Jeremias, irmãos, é aqui que justamente a esperança emerge literalmente do fundo do poço. Jeremias era um homem de Deus, ele foi lançado ali para ser morto, e assim nós também enfrentamos dificuldades que talvez a gente pense que é o fim, que a gente pense que não vai ter mais solução, que a gente pense que Deus não está se preocupando, mas naquele momento de angústia, descrito aqui por Jeremias, não foi um fim em si mesmo. Repito, a nossa angústia, a nossa dor faz parte, lembrar-se do sofrimento faz parte, mas não deve ser um fim em si mesmo. Jeremias tomou essa atitude, ele orou, ele clamou, e aqui literalmente ele foi alçado daquele poço. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que um homem vai lá e retira ele do poço, e ele então é liberto daquele sofrimento, daquela dor, daquela angústia. Então, aos poucos ele estava sendo alçado daquele poço que afogava ele, e assim também as mãos do Senhor são estendidas para nós, nos momentos de maiores angústias. Se você lembrar, por exemplo, de José, José também foi lançado num poço, e ele talvez estivesse ali pensando que era o fim de tudo, talvez ele estivesse pensando que ele morreria ali e jamais o seu pai saberia o que os seus irmãos haviam feito com ele, mas Deus sabia que José estava no fundo do poço, e Deus tinha um outro plano para José. Então, mesmo que você esteja num poço de dificuldade, de lutas, de enfermidade, de problemas, de incredulidade, seja lá o que for, Deus sabe o fim que Ele tem para nós. Deus sabe aquilo que Ele tem preparado para nós. E nada pode impedir os propósitos do Senhor. Nós vamos falar ainda sobre isso. Então, quando Jeremias aqui orava, eu repito, ele recordava a ele mesmo, ou a si mesmo, aonde ele deveria colocar a sua esperança. Lembra que ele disse lá no final do texto? A minha porção é o Senhor, portanto é nele que eu vou pôr a minha esperança, é no Senhor. Não é nem em homens, não é nem em médicos, não é nem em sócios, não é nem em banco, não é nem em advogado, não é em ninguém, mas é no Senhor que a nossa esperança deve ser depositada. Então a pergunta que eu faço para você é: em quais verdades você tem ancorado o seu coração quando você enfrenta esse tipo de desafio? Quando essas lutas, essas dores batem à sua porta, em que o seu coração está ancorado? Quando o sofrimento chegar, e se ele não chegou, eu não estou aqui amedrontando você, ele vai chegar, todos nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde,
por experiências de sofrimento. Pregue essas verdades ao seu coração. Aprenda com Jeremias. Aquilo que a palavra de Deus diz, é a palavra de Deus, é garantia. Pela palavra de Deus, homens realizaram coisas tremendas, coisas que o mundo, era impossível alguém imaginar que poderia ser feito. Mas pela palavra de Deus eles fizeram. E se Deus pregou, se Deus disse, se a sua palavra disse, Ele é capaz, Ele é fiel para cumprir. Então, eu quero elencar para você aqui algumas coisas que talvez você não tenha dito a você mesmo, talvez você tenha se esquecido quando você está em dificuldades. E a primeira delas é: sempre há um caminho de volta para Deus, mesmo no meio do sofrimento. Às vezes nós perdemos a nossa fé, nós perdemos a nossa esperança, quando a dor, quando a prova, quando a dificuldade se estende por algum tempo. Parece que nós sentimos realmente essa solidão e que parece Deus estar distante e que nós ficamos sozinhos, mas tenha certeza, você não está sozinho. Segundo, as misericórdias do Senhor não têm fim. Uma coisa que o diabo quer que você pense é: mas Deus já te perdoou, mas Deus já tirou você dessa uma vez, mas não é a primeira vez que você faz isso, não é a primeira vez que você cai nisso. As misericórdias do Senhor não têm fim. Todas as vezes que alguém voltar-se para Deus, com o coração quebrantado, confessando seus pecados, ou clamando por misericórdia de Deus, crendo, a misericórdia do Senhor se renova sobre essa vida, sobre este coração. Terceiro, esperar não é sinônimo de despertar. Portanto, aquiete-se e confie. Às vezes nós não queremos esperar. Deus tem o seu tempo. O nosso relógio, o nosso desejo, os nossos planos são diferentes dos planos de Deus. Mas tenha certeza, aquilo que Deus planejou é muito, mas muito melhor do que aquilo que nós desejamos ou do que aquilo que nós planejamos. Então, se você precisa esperar, espere. Não é sinônimo de desperdício, não é sinônimo de não. Um esperar de Deus pode ser uma resposta sim e positiva, se você permanecer fiel e confiando nele. Quarto, você não precisa lutar sozinho. Peça ajuda. Jeremias aqui ora, e essa ajuda está disponível a todos nós. Mas nós, como comunidade, nós precisamos buscar ajuda, pedir auxílio, ajuda de irmãos, da liderança, de alguém que você confie, do pastor. Eu estou aqui para isso, o corpo pastoral está aqui para isso, para ajudá-lo nessas dificuldades, nessas lutas, nesses momentos de angústia que você parece que não consegue superar. Então não se desespere e não lute sozinho, peça ajuda. Quinto, ouça a voz de Deus. Parece que nos momentos de maior angústia, de maior agrura, de maior dor, os nossos ouvidos ficam cerrados, mas nós precisamos aprender a ouvir Deus, ouvir a voz de Deus. Aonde nós ouvimos a voz de Deus? Na sua palavra. Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus na oração. Fale com Deus, ainda que fraco, ainda que se sentindo cansado, ainda que se sentindo destruído, destruída, fale com Deus através da oração. Senhor, eu estou aqui no fundo do poço. Eu estou aqui, Senhor, cansado. Eu estou aqui desanimado. Eu estou aqui, Senhor, novamente em pecado. Mas tem misericórdia de mim. A oração. Terceiro, a adoração. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Às vezes a gente fala, né? Aqui no culto, o momento do louvor, o momento da adoração é o momento crucial do nosso culto. É o momento em que nós temos a oportunidade, ajudado pela letra e pela melodia, a cantar coisas a respeito de Deus, da sua grandeza, do seu amor, do seu poder, dos milagres que Ele faz, de tudo a respeito de Deus. Os louvores nos levam a cantar, a reconhecer, a exaltar a Deus. Então, a adoração, o louvor a Deus é fundamental para nós sentirmos a sua presença. A contemplação, a meditação, o jejum, e aí você vai desfrutando dessas ferramentas poderosas para nos aproximarmos, para se aproximar de Deus. Sexto, a história ainda não terminou e não termina aqui. É Deus quem dá a palavra final. É Deus quem diz: chegou o momento, chegou o fim. E quando Deus estiver fazendo segundo a sua vontade, Ele estará fazendo o melhor e o seu coração estará em paz e você entenderá e glorificará a Deus pela sua decisão. E por fim, Deus é sempre bom.
independentemente das circunstâncias. Então, tem lutas, tem noites mais longas, tem tristezas, tem tudo isso. Mas Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. Portanto, irmão, se você passa por uma luta, por uma dificuldade, ancore o seu coração nessas verdades. E eu posso garantir para você que você não morrerá no poço do desespero. Jeremias estava ali sofrendo, mas ele sofre com esperança. Ele sofre confiando, porque o seu coração está seguro em Deus. E esperançoso que ele ficou, ele recobra agora o seu ânimo para prosseguir. Não nas circunstâncias, porque as circunstâncias na verdade não mudaram. Como eu disse, se você for para o capítulo 4 e 5, você vai ver que a cidade ficou destruída e foram 70 anos. Repito, Deus cumpre a sua palavra. E ele tinha dito, se vocês não se arrependerem, se vocês não abandonarem os seus maus caminhos, eu vou mandar um exército aqui, alguém inimigo vai entrar e vocês vão ficar 70 anos em cativeiro. Então a palavra de Deus se cumpriu. Então, mesmo naquele período de dificuldade, Jeremias encontrou força e esperança, não nas circunstâncias, não nos que os seus olhos estavam vendo, mas no caráter do Deus que ele servia. E eu posso dizer para você, relembrar você nessa noite, o nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus soberano, o nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus cuidadoso. Portanto, você está nas melhores mãos. Você está sob os cuidados de ninguém mais do que o nosso Pai, do que Deus, o nosso Deus amoroso. E é por isso que nós devemos continuar confiando nele, orando e buscando a Ele. Eu quero caminhar para o final aqui. Talvez a maior crise filosófica ou existencial da humanidade, ela esteja exatamente nessa questão, no problema do sofrimento no mundo. Alguém diz assim, como pode um Deus que é todo poderoso permitir que a humanidade sofra? Tenho certeza que todos vocês já ouviram. E quem sabe até mesmo você já fez essa indagação. Como é que pode um Deus tão grande, um Deus tão amoroso, um Deus tão poderoso permitir que a humanidade sofra? Alguns podem dizer assim, ou Deus é mau e não merece o nosso respeito, ou Deus é um Deus bom, mas Ele não tem tanto poder assim para impedir ou para intervir nessas situações. O Deus da Bíblia não é um Deus assim. Eu repito, o nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus bom, um Deus justo, um Deus soberano, um Deus santo e um Deus fiel. Lamentações de Jeremias em particular, deixa claro que o sofrimento de Jerusalém, o sofrimento que aquele povo estava passando, não surgiu do coração de um Deus irado. Deus não tem prazer no seu povo, no sofrimento do seu povo. Deus não está lá no céu com uma caderneta, um Deus carrancudo, planejando o sofrimento dos seus próprios filhos. Não, Deus não é assim. Em vez disso, Ele nos disciplina por causa dos propósitos soberanos, justos e bons que Ele tem para cada um de nós. Por mais difícil, meus irmãos, que possa ser entender isso, se você refletir segundo a Bíblia, nós vamos encontrar sempre uma razão, sempre uma boa razão, para cada episódio, para cada experiência de sofrimento que nós temos. É Deus corrigindo os seus filhos, é Deus guiando os nossos passos, é Deus conduzindo a nossa vida. Muitas vezes algo que nós não queremos passar, é algo que Deus permite, que Deus planeja, que Deus quer que nós passemos para evitar um mal maior, para nos preparar para algo maior, para nos levar ao centro da sua vontade. Por isso, obedecer a Deus é a melhor coisa. Por exemplo, se Deus permitisse que Israel continuasse na sua rebelião e na sua flagrante idolatria, ela seria definitivamente banida. Mas o que Deus fez? Deus agiu, tirou a nação dali, levou a nação cativa. Ah, mas isso é muito duro, é muito difícil. Vem um exército inimigo aqui, invade a nossa cidade, destrói tudo, separa as nossas famílias. A gente vai viver 70 anos cativos, sim. Mas era a forma que Deus encontrou para perdoar aquele povo, para que aquele povo fosse restaurado. Então a disciplina de Deus sempre flui de um coração misericordioso, amoroso, que é o coração de Deus. Ele quer sempre o melhor para os seus filhos. E é por isso que Jerusalém caiu. Então quando nós olhamos dessa perspectiva,
tudo que eles fizeram, tudo que Deus havia feito, todos os profetas que passaram por lá. E Deus ainda dá a oportunidade para que eles fossem para uma outra terra, e lá refletisse, e lá se arrependesse, e voltasse então, como Deus prometeu. E não passou um dia, completados 70 anos, Deus levanta um homem que não era cristão, e decreta uma lei, que aqueles que quiserem, eu preguei sobre isso há pouco tempo atrás aqui, que quisessem voltar para Jerusalém, estavam autorizados a voltar. Porque aquele rei era bom? Porque aquele rei queria fazer? Não, porque Deus havia determinado que 70 anos o povo ficaria lá, e após isso, eles voltariam. Então, a dor, ela tem um jeito próprio de amolecer os corações endurecidos, às vezes enganados, mas os corações resistentes. A dor é um bom remédio, é uma forma de quebrantar, é uma forma de amolecer esses corações. Portanto, tenha certeza, se você é um filho de Deus, se você é um discípulo de Cristo, tudo aquilo que está acontecendo ou que vem acontecer na sua vida, de alguma forma, de alguma maneira, faz parte de um plano bom de Deus, agradável de Deus, para o seu crescimento, para a sua santificação, para a sua preparação, para glorificar o nome dEle. Repito, Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer nas suas lágrimas. Pelo contrário, quando você sofre, quando nós sofremos, Deus sofre conosco. Deus contempla as nossas lágrimas, a nossa dor, o nosso choro, o nosso lamento, e Ele está sofrendo conosco ali. Mas Ele está preparando, Ele está esperando o resultado que esse sofrimento trará às nossas vidas. Ele permite esse tempo de dor às vezes, para poder produzir algo de bom em nós. Então, se você está passando por isso, tenha fé. Está tudo sob o controle de Deus. E eu quero dar uma palavra aqui, eu acho que aqui no nosso meio não tem, mas certamente pela internet alguém possa estar nos ouvindo, ou possa ouvir esse sermão mais tarde. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, eu quero dizer para você, não tenha dúvida, se você está passando por algum sofrimento, por alguma luta, por uma dificuldade, Deus está chamando você. E através dessa luta, Deus está destruindo os seus ídolos. Deus está derrubando os seus argumentos. Deus está desfazendo as suas falsas esperanças. Deus está desmascarando as mentiras. Deus está, o pastor Shed usava essa expressão, desmamando você deste mundo. Então pense, se você está sofrendo, se você está passando por alguma dificuldade, você também precisa abraçar e ter esperança em Jesus e no sacrifício que Ele fez por todos nós naquela cruz. Então, meus irmãos, eu quero encerrar aqui. A esperança para a hora do nosso sofrimento, ela brota justamente dessa reafirmação de quem é Deus, dessas verdades bíblicas sobre a nossa própria alma, sobre a nossa comunhão com Deus, sobre a misericórdia desse Deus, sobre o amor desse Deus, sobre as declarações irrefutáveis do cuidado de Deus para conosco. Portanto, não deixe de pregar ao seu próprio coração a única coisa que pode te dar esperança: Deus ainda está no controle. E antes de terminar, eu quero, meditando nessa palavra, eu escrevi 2 textos. Eu costumo escrever para o Jornal da Cidade, e eu escrevi 2 textos com base nisso. E eu quero ler para vocês antes de nós encerrarmos. Um deles, o título é O Poder do Sofrimento. E o outro é O Poder da Esperança. O poder do sofrimento. O sofrimento do qual tentamos fugir a qualquer custo tem objetivos nobres. Ele tem um jeito especial de nos ensinar lições profundas. Ele nos ajuda a silenciar o ego, a diminuir o ritmo. Ele revela a essência e ensina valores invisíveis e incalculáveis. Em meio ao sofrimento, nos aquietamos para ouvir segredos de Deus que os ruídos da vida nos impedem de conhecer. Quem derrama lágrimas de sofrimento no colo de Deus, sabe que no cuidado dos braços divinos, divino há consolo, há consolo e transformação. A dor do sofrimento nos quebra, mas Deus usa cada pedaço para nos reconstruir com propósitos e valores mais elevados. O sofrimento é capaz de prescrutar o nosso coração e romper caminhos que por temor mantemos obstruídos. Sem a experiência do sofrimento seríamos limitados, rasos, fracos e indiferentes. O objetivo maior do sofrimento é nos despertar, aperfeiçoar e fortalecer, nunca nos destruir.
O sofrimento tem o poder de não tem o poder de nos abater, mas tem a finalidade de nos purificar. Quando experimentamos o sofrimento, descobrimos e valorizamos o que de fato é importante. O sofrimento geralmente dura mais, às vezes muito mais do que desejamos. Mas lembre-se, Deus não desperdiça nada no cuidado de preparar seus filhos amados para os seus propósitos. Não sabemos, mas Deus sabe no que nos tornaremos depois de passarmos pela experiência do sofrimento. Puros, obedientes, humildes e aptos para cumprir os seus desígnios e sermos exatamente quem Ele quer que nós sejamos. Que possamos dizer como Jó: Ele conhece o meu caminho, Ele conhece o caminho por onde ando. Se me provar, sairei como ouro. E agora, o valor da esperança. A esperança é a âncora que nos mantém firmes e em paz em meio às dificuldades da vida. Ela nos dá a certeza de que Deus está conosco, nos sustentando e guiando nossos passos através das tempestades. A esperança nos lembra que os planos de Deus para nós são de vida e não de morte. A esperança é a luz que brilha na escuridão para nos guiar em direção ao amanhecer. É a confiança de que Deus nos dá da sua própria força para superarmos todo e qualquer obstáculo. A esperança nos faz avançar em direção ao futuro com confiança e fé. Ele nos motiva a trabalhar, lutar, ela nos motiva a trabalhar, lutar, perseverar e seguir em frente mesmo quando as coisas parecem impossíveis. A esperança é a certeza de que Deus nos ama e não deixa faltar nada do que precisamos. A esperança nos dá confiança para olhar além das circunstâncias e crer que Ele nos dará vitória sobre todo o desafio, todos os desafios. A esperança é uma escolha diária de confiar nas promessas de Deus e caminhar com perseverança, sem medo, até que chegue o descanso eterno. Amém? Sofrimento tem os seus propósitos, e a esperança nos ajuda a vencer todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer prova de dor. Amém? Fique em pé, eu quero orar com vocês.